Olá, meu nome é Renata Frazão, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal Oraculize-se. A razão do vídeo de hoje é muito especial para mim, porque é um dos motivos pelo qual eu criei o canal. A ideia dessa grande família Oraculize-se, que está começando a crescer, começando a se formar agora, é aproximar você, que não tem conhecimento, não só dos oráculos, mas principalmente do tarô. O tarô, infelizmente, ele é tido como um conhecimento difícil de ser aprendido, como algo distante da nossa realidade. E a minha intenção, não só nesse vídeo, mas no canal, é mostrar que, na verdade, o tarô está no seu dia a dia. O tarô é o livro da vida, o livro de páginas soltas, que você vivencia o tarô cotidianamente. E é por isso que eu decidi criar o canal Oraculize-se. Então esse é um vídeo muito especial. Esse daqui é o tarô Demon Child Tarô, vocês devem conhecer. E ele vai ser o nosso guia no dia de hoje. A minha intenção, na verdade, é tornar o tarô mais fácil, mais acessível, mais compreensível. Então aqui eu não vou mostrar esse deck, eu acho que vocês conhecem, ele é belíssimo, ele tem a borda dourada, uma finalização dourada também na parte posterior. Ele é um deck bem abstrato e lindo, complexo, e é preciso entrar dentro da imagem de fato, mergulhar na imagem, como essa louca está prestes a fazer, para que você consiga entender esse deck de tarô, que é lindíssimo e eu recomendo muito. Aqui nós vamos começar com a carta do louco. Então eu pergunto para vocês, quando vocês foram esse arquétipo, quando vocês vivenciaram o arcano do louco? Você é o louco toda vez que você sai da sua zona de conforto, né? Toda vez que você tem coragem de encerrar algo para começar um novo caminho. Por exemplo, quando você se divorcia e sai de casa, você foi o louco. Quando, por exemplo, você decide sair da casa dos seus pais para viver sozinho, lá você vivenciou o louco. Quando você decide mudar de carreira e começar tudo do zero, lá você está sendo louco. Um novo estudo, e por aí vai, pessoal. Na verdade, o louco, ele é como uma criança. Ele é um bebê curioso que começa a andar e que quer desbravar o mundo. Esse é o louco. Percebe? Vocês já viveram o louco, vocês conhecem o louco. E assim eu vou mostrar carta por carta. Gente, eu peço até desculpas, provavelmente vocês estão percebendo uma diferença na luz. É porque eu tô gravando de frente para a janela e realmente tá dando essa diferença. Mas vamos seguir, que o mais importante é passar a informação, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver a carta do mago, né? Que é o próximo arcano, que é o arcano número 1 do tarô. E quando é que você é essa figura do mago, né? Quando você usa os materiais que você tem para mudar a sua realidade, né? Em coisas muito simples, gente. Você é o arcano do mago quando você é um pintor, quando você está usando aqueles instrumentos para criar algo novo, bonito, né? Quando você é cozinheiro. Olha só que exemplo, parece idiota, mas é isso. Quando você pega legumes, pega carne, corta, tempera, cozinha, prepara as coisas com os instrumentos que você tem, você está executando a carta do mago, né? As bruxinhas, né? As bruxinhas da Wicca, quando elas estão fazendo os seus feitiços para a lua, para o sagrado feminino, elas estão sendo a carta do mago. Percebe como é acessível quando você entende o que quer dizer esse arquétipo? E é isso que a gente vai fazer com todas as cartas. Vamos lá. Seguindo, então, a próxima é a carta da sacerdotisa, né? Essa mulher misteriosa entre duas torres, com uma lua no fundo, né?
E aí, quando é que você vive esse arquétipo? Então, você vive a sacerdotisa quando você domina os mistérios da vida, né? Quando você passa para uma amiga, por exemplo, a receita de um chá ou de um banho que foi ensinado para você pela sua mãe ou pela sua avó, né? Que vem da sua ancestralidade. Mas você também é a sacerdotisa quando você guarda um segredo, né? Quando você medita sobre você mesmo, sobre o seu sagrado feminino. E todo mundo tem o sagrado feminino, os homens também têm. Então, toda vez que você faz isso, né? Você está sendo a sacerdotisa. Você está encarnando esse arquétipo, né? Então, vamos pro próximo. Então, o próximo aqui é a imperatriz, né? E a imperatriz, quando você é a imperatriz? Você é a imperatriz quando você nutre, né? Quando você nutre, quando você gera amor, seja num projeto profissional que você começou do zero e que você vê ele crescendo, ele sendo aplicado, seja quando você é mãe e que você gestou uma criança, você pariu uma criança, né? Ou quando você vê uma árvore que você plantou crescer. Na verdade, você é a imperatriz toda vez que você cocria a vida. A imperatriz, ela é a grande força vital que cria a vida, né? E entenda, eu não falo aqui apenas e exclusivamente para as pessoas que têm filhos, né? Um projeto seu é um filho seu que vem para o mundo, né? Tem muita coisa que vai muito além de simplesmente gestar fisicamente. Você pode gestar ideias, né? E quando essas ideias vêm para o mundo e elas beneficiam outras pessoas, elas são aplicadas às outras pessoas, você está sendo a imperatriz. E o imperador, né? Quando você é o imperador. Sou virginiana, gente, tem toque, tem que resolver isso aqui. Quando você é o imperador, né? Esse homem forte, esse homem imponente, precisa ser homem para ser imperador? Claro que não, né, gente? Então, você é imperador toda vez que você aplica a sua autoridade, né? Quando você impõe regras aos seus filhos, por exemplo, quando você pune eles por desobedecerem essas regras, né? Quando você é síndico ou gerencia um condomínio, impondo regras e limites aos condôminos, né, para viver num ambiente, conviver, né, no mesmo ambiente, você está sendo o imperador, né? Quando você é chefe, você também está sendo o imperador. Então, tem muitas maneiras de ser o imperador e tenho certeza que você já foi imperador muitas vezes, né? E o próximo arcano é o Hierofante, né? E aí eu te pergunto, quando é que você foi essa figura com essa luz que vem da cabeça, né? As imagens tradicionais mostram ele ensinando, passando a palavra para duas pessoas, né? Então, quando é que você foi essa pessoa? Quando é que você foi o Papa? O Papa ou o Hierofante, né? Ou o sumo sacerdote, ainda tem essa possibilidade também. Então, quando é que você foi essa figura, né? Quando você ensina matemática para os seus filhos, por exemplo, é idiota, né? Mas é exatamente isso. O tarô está no nosso dia a dia, né? Então, quando você fala na sua igreja, quando você pede a palavra na sua igreja, você está sendo o Papa, o Hierofante, né? Quando você fala na sua casa com seus filhos ou com quem quer que seja sobre a importância de manter a família unida e forte, você está sendo Hierofante, né? Quando você celebra o Natal em família, respeitando as tradições que foram passadas de geração em geração, você está sendo Hierofante, veja bem. Então, parece bobo, mas é bobo. É complexo, tem muitas camadas. Eu estou tentando, obviamente, falar com quem não conhece o tarô, né? O estudo do tarô é infinito, perpétuo, eu diria. Sempre tem algo novo a descobrir, a aprender, né? Somos todos estudantes do tarô, mas para quem está começando, eu queria mostrar isso, né? Que o tarô ele tá no nosso dia a dia, sim. Então vamos para a próxima. E a próxima, então, é a carta dos enamorados, né?
E quando é que você é essa carta, né? Talvez assim, vendo essa imagem desse casal, seja até difícil. Nossa, Renata, o que? Não tem significado nenhum. Não, tem sim, né? Você está encarnando esse arquétipo, né? Toda vez que você é chamada a tomar uma decisão, né? Toda vez que você é chamada a tomar uma decisão com o seu coração. Então, toda vez que você precisa escolher o parceiro, se você vai casar ou se você vai ficar na casa da sua mãe, se você vai trabalhar no escritório ou se você vai seguir a sua vocação com artes ou esporte, né? Toda vez que você precisa decidir entre a razão e o coração, você precisa tomar uma decisão e seguir em frente com essa decisão que você vai tomar, você está de frente, vivendo, vivenciando na prática a carta dos enamorados. Então, a próxima carta é a do carro. Quando você está vivenciando esse arquétipo, quando você é o carro, né? Então, toda vez que você tem um projeto e você segue em frente com ele, guiado pela sua fé, você está sendo o arquétipo do carro, né? Aquela mulher que quer ser mãe e que talvez por problemas diversos não consiga engravidar de forma natural, e busca um médico, busca tratamentos, ela e seu parceiro tentando ter um filho, tentando gestar um filho, ela está lutando por um sonho, ela está sendo a carta do carro, né? Ela está correndo atrás do que ela quer, né? E toda vez que você faz isso, você é a carta do carro. Eu vou dar um exemplo muito bobo, por exemplo, quando você está fazendo uma trilha. Para quem gosta de fazer trilha, você se cansa pelo caminho, é difícil, a maior parte das trilhas são cansativas, são longas, são difíceis mesmo de serem feitas, e mesmo assim você segue em frente. Você segue em frente porque você quer seguir até o final, você quer aquela foto naquela paisagem linda e famosa no pico da montanha, né? Então você está sendo a carta do carro, você está superando os obstáculos e seguindo com fé, com força, né, no seu objetivo, né? Então, quando você, por exemplo, acredita que um determinado investimento ele vai te dar rentabilidade financeira e você começa a investir na bolsa, estudar e aplicar o seu dinheiro, você está sendo a carta do carro. E é isso, gente. É bem simples mesmo. Parece bobo, mas eu quero que seja fácil para você. Então, vamos para a próxima carta. Essa carta é a carta da força. Por vezes, ela pode aparecer no número 8 ou no número 11. Eu não estou mencionando os números das cartas nesse momento para vocês, porque, honestamente, eu não vejo muita importância nesse momento em que eu estou tentando desmistificar os arcanos maiores para vocês. A gente pode passar a numerologia das cartas em outro momento, né? Então, nesse deck, a força está no número 8. E quando você é a força, né? Essa moça com um leão atrás dela, ela tá ali do lado e ele tá bem calminho, né? Então, quando é que você tá encarnando esse arquétipo, né? Você é a força quando você precisa se equilibrar, para não estourar, para não brigar com outras pessoas por assuntos banais, né? Quando você precisa dominar sua fera interna, né? Quando você precisa dominar o seu impulso de gastar demais, de comer demais, né? Toda vez que você precisa aprender a se controlar, você está plenamente exercendo a carta da força. É simples, né? Pois é. Vamos para a próxima. Agora a próxima carta é a do eremita. Eu vou aproveitar para fazer uma pausa no vídeo e dizer para você me seguir no Instagram, @oraculize-se. Lá nós temos postagens diárias, inclusive falando não só do tarô, mas de outros oráculos. Também de ervas, de simpatia, de várias coisas. Então, curte e compartilha esse vídeo também, né? Vamos ajudar o canal a crescer. Você faz parte dessa família Oraculize-se. Agora vamos para a carta então do eremita. Quando você é o eremita, né? Eremita é essa pessoa andando sozinho, vagando sozinho pelos caminhos, né? E aí, quando é que você é essa carta?
Você é essa carta quando você faz, por exemplo, um retiro espiritual. Ou quando você prefere estar sozinho porque você acredita que não sabe se relacionar com alguém, com algum parceiro, que você precisa refletir um pouco sobre você antes de aceitar o desafio de uma nova relação, por exemplo, né? Ou quando você busca livros de autoajuda. Ou quando você viaja para um sítio porque você quer ficar em contato com a natureza, sozinho, aproveitando, né, a sua própria companhia, você está sendo super o eremita. E é isso. Então vamos pro próximo. Epa, vamos lá. Roda da Fortuna, né? A Roda da Fortuna. Quando você é a Roda da Fortuna? A roda, ela representa o próprio caminhar pela vida, sabe? Ela se manifesta quando você entende que tudo passa. É uma carta bem profunda, né? Quando você entende que as coisas que acontecem com você, de bom ou de ruim, fazem parte de algo maior, né? Quando você aceita que o ciclo da vida independe de você. É claro, gente, a gente tem livre-arbítrio, a gente vai agir, a gente vai atuar para progredir, para melhorar enquanto pessoa, mas tem coisas que fazem parte da vida. Nascer, envelhecer, morrer e tantas outras coisas, altos e baixos, que fazem parte da vivência de qualquer pessoa, né? Então, na verdade, a roda da fortuna, ela é a própria passagem no tempo, né? Você já foi criança e agora você não é mais, né? E um dia você vai ser idoso. Em um outro momento, você não vai mais estar aqui, né? Nenhum de nós estará. Então, a roda da vida é você ver esse desenvolvimento mesmo, né? Essa passagem da vida na sua frente, né? Você entender que tudo é fase. Antes você gostava de um tipo de música, hoje em dia você, ok, mas você prefere outras coisas, sabe? Então é entender que tudo muda o tempo todo. E ver essa passagem da vida com altos e baixos é a própria roda da vida. Então vamos para a carta da justiça. Então, a carta da justiça, gente, em alguns tarôs, ela é a carta número 8, em outros número 11. Como eu disse na carta da força, eu não vou entrar nesse mérito, porque o objetivo aqui é facilitar e desmistificar o tarô para quem não conhece o tarô, para quem está começando a estudar ele agora. Toda essa questão de discussão entre o sistema Marseille ou o sistema Rider-Waite, a gente vai deixar para o futuro, tá? Então, quando você é a carta da justiça, né? A carta da justiça, ela te chama para manter o equilíbrio, né? Ela te chama a decidir com a razão. Então, quando você aplica uma punição numa criança e você tenta fazer com que aquela punição não seja excessivamente severa, você está sendo a carta da justiça, né? Ou quando um erro de um companheiro, né? E você analisa se aquilo justifica o fim da relação ou não, você também está sendo a carta da justiça. Você está ponderando as coisas, você está ponderando o que chegou para você e tentando ser razoável. Então, toda vez que você tem essa postura, você é exatamente essa moça aqui. Você está sendo a carta da justiça. Então, gente, o próximo é a carta do pendurado. Esse rapaz de cabeça para baixo, nesse caso aqui com as mãos soltas, né? Como eu disse, esse é um tarô diferentão, né? A maioria dos decks você vai encontrar ele com as mãos para trás, porque você não sabe se ele consegue se soltar ou não. Isso faz parte da incógnita, né? Dessa carta. Mas e aí? Quando é que você é essa carta do enforcado, né? Na verdade, deixa eu até fazer aqui um parênteses. Eu tô falando enforcado porque na maior parte dos decks brasileiros você vai encontrar essa expressão, é enforcado. Porém, na verdade, o certo é pendurado, porque ele não está sendo, ele não está preso pela cabeça, ele está preso pelo pé. Então eu gostaria de deixar aqui só essa observação. Eu falei enforcado porque
A maior parte dos decks no Brasil tá escrito dessa forma, mas o correto seria pendurado, né? E quando é que você é o pendurado, né? Quando você precisa esperar. Quando as coisas não dependem de você. Então, por exemplo, quando tem um resultado de um exame médico que você está ansioso, mas que você precisa esperar, né? Ou o resultado de uma prova, de um concurso, de um resultado de uma entrevista de emprego, enfim. Quando as coisas não dependem de você e você precisa esperar por elas, você está sendo o pendurado. Seguindo com a carta da morte, né? Gente, essa carta já foi objeto de conversas no grupo de WhatsApp do canal Oraculize. E as discussões, os diálogos são sempre muito importantes porque cada um traz a sua visão da carta, o que nos engrandece e é maravilhoso, né? Então, quando você é a morte, né? A morte, gente, ela necessariamente põe fim em algo, né? Ainda que você entenda a morte como uma transformação, ela só transforma depois que ela termina com algo, depois que uma coisa é encerrada em definitivo, né? Então, quando você é a carta da morte, quando você guardou uma coleção a vida inteira e juntou por anos alguma coisa que para você era valiosa e você decidiu vender, doar para alguém, ou um carro que você tinha e você teve uma relação com ele durante muito tempo e durante muito tempo ele te serviu, mas você chegou à conclusão que precisava vendê-lo. Então, lá você está sendo a carta da morte. Você está encerrando a relação com o seu carro, com os seus objetos e você está seguindo em frente, né? Então, a carta da morte, ela pede que você encerre com algo. Então, toda vez que você termina em definitivo com algo e você segue em frente por novos caminhos, sozinho, sem aquilo que existia antes, então você está sendo a carta da morte. Então, seguindo com a carta da temperança, quando você é a carta da temperança, né? Essa moça que equilibra 2 copos, 2 cálices, né? Com conteúdos distintos, né? Você é essa carta da temperança toda vez, por exemplo, que você separa uma briga de irmãos, ou quando você pondera um conflito entre seus pais, ou quando você media uma crise entre o grupo de amigos, né? Essa carta, ela fala das ações que você tenta fazer para manter o equilíbrio, né? Então, entre razão e emoção, entre o agir e o refletir. Então, toda vez que você tenta manter o equilíbrio em alguma coisa, você age para manter o equilíbrio em alguma coisa, você está sendo a carta da temperança. Seguindo então com a carta do diabo. Ai, Renata, eu nunca sou a carta do diabo. É sim, todos nós somos todos os arquétipos, né? Todos nós temos as qualidades, os defeitos, as fragilidades, os pontos fortes. Então, todos nós somos todos os arquétipos. Então, quando é que você é a carta do diabo, né? Você é a carta... Isso aqui é bem isso mesmo. Eu tô olhando aqui pelo celular, então desculpa, gente, se der defeito. Então, quando você é a carta do diabo, quando você se entrega ao vício, né? Quando você leva outra pessoa ao vício também, né? Quando você se deixa levar pelos seus desejos, por exemplo, quando você trai alguém, né? Quando você mente para conseguir uma promoção ou qualquer outro benefício próprio, né? Lá você está se deixando dominar pelo que tem de mais escuro e de sombrio dentro de você, você está sendo o diabo. Então, seguindo com a temida carta da torre, né? E a torre, ela também não está muito longe do diabo, não, sabe? Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos que vão facilitar o entendimento. Então, quando é que você é essa destruição aqui, né? Pessoas caindo do alto da torre, terrível, né? Ela sendo atingida por um raio, enfim. Quando é que você é essa destruição, né?
Então, quando você magoa alguém com alguém que tem apreço por você e você, sem pensar, né, com palavras ou gestos, faz mal a essa pessoa, você está sendo a carta da torre, com certeza, né? Quando você, por exemplo, humilha alguém, quando você abaixa a autoestima de alguém, você está sendo a carta da torre, né? Mas vou trazer aqui para um exemplo muito, muito básico, né? Aquele chefe que demitiu um funcionário. Independente dos motivos que ele teve, e podem ser válidos, não estou aqui questionando isso não, mas ele foi a carta da torre em relação àquele funcionário, porque na verdade aquele funcionário contava com o trabalho, contava com o salário, e algo externo destruiu aquela expectativa dele, que foi o chefe que mandou embora. Então, nesse momento, o chefe que mandou o funcionário embora, que demitiu aquela pessoa, ele foi esse raio que atingiu em cheio essa torre, né? Independentemente do motivo, né? O homem que abandona sua família e que destrói o seu lar, deixando seus filhos sozinhos, considerando, obviamente, as pessoas que não têm responsabilidade emocional, né? A pessoa que simplesmente vai embora, vai comprar cigarro e não volta nunca mais, porque infelizmente tem essas criaturas por aí. Ele está sendo absolutamente a torre na vida de todas aquelas pessoas envolvidas, né? Então, você consegue ver como tá no dia a dia? Tá pertinho da gente? Ou a gente já viveu isso algumas vezes? Pois é. Passando então para a carta da estrela. Quando você é a estrela, é uma das cartas mais lindas e mais queridas do tarô, né? Então, quando você é essa carta da estrela, quando você acredita nos seus sonhos, né? Quando você tem fé que a luz vai voltar a brilhar, que o coronavírus um dia vai acabar, com certeza, porque nada é eterno, o mal não é eterno, o bem também não é eterno, então tudo acaba, né? Por exemplo, quando você se inscreve no mestrado ou num concurso de talentos porque você está acreditando em você, caramba, você está sendo a carta da estrela, sabe? Quando você ora pedindo a intervenção espiritual, você é a própria estrela, você está sendo um pontinho de luz que ilumina e protege tudo à sua volta, né? Porque a oração tem um poder incrível. Então, o simples fato de você estar orando, eu conheço muitas pessoas que fazem parte dessa família Oraculize-se e que oram às 18 horas. Inclusive, se você não faz isso, eu aproveito a carta da estrela para te convidar a fazer. Eu faço oração às 18 horas, a minha mãe faz, eu abrindo aqui minhas intimidades. E tem muitas pessoas desse canal que fazem oração das 18 horas. Então, eu te convido, nesse momento que o mundo está passando por uma situação tão difícil, que tem tantos irmãos passando por tanta dor e sofrimento, eu convido você que você seja a carta da estrela, que você seja esse pontinho de luz. E acredite, nenhum ponto de luz é pequeno. Você tem uma capacidade incrível com a sua oração, com a sua força mental de iluminar tudo que está em volta de você. Então, fica aqui meu convite, seja a carta da estrela. Vamos seguir aqui então com a carta da lua. A carta da lua, a gente tem também que pensar a carta sobre o inconsciente coletivo, que é lógico para todo mundo. Então vamos refletir um pouco. O tarô também é reflexão, é muito reflexão, na verdade. Então vamos lá. A carta da lua, ela representa a noite. Você enxerga bem de noite? A maior parte das pessoas não enxerga bem de noite. A maior parte das pessoas vê mal durante a noite. É diferente desse sol aqui. Nosso foco foi com Deus, né? É diferente desse... Nossa Senhora, vamos mexer menos aqui. É diferente desse sol que você vê super bem, tá tudo claro, tudo tá exposto. Aqui não, aqui as coisas estão escondidas, né? Então, quando você é a carta da lua... Nossa, eu já ia falar torre. Tudo bom, Renata? Você é a carta da lua quando você insiste em não ver as coisas, né? Quando você acredita, por exemplo, em uma relação apesar de indícios de traição. Eu tô dando um exemplo, gente, muito bobo, mas é porque eu quero aproximar isso de vocês, né? Eu quero que vocês pensem assim, nossa, eu já fui essa trouxa. Quem não? Quem nunca, né?
Então, quando você prefere não ver, né, que o companheiro ou a sua companheira não tem nenhuma afinidade com você, você tá fazendo a doida, você tá fingindo que você não tá vendo, né? Ou quando, por exemplo, você prefere não seguir sua intuição. A sua intuição te avisa, olha, fulano, aquilo ali não é teu amigo não, aquilo ali não é tua amiga não, mas você fala assim, nada, bobagem, eu tenho sentimentos, nada a ver. Nessa hora você tá sendo a lua. Siga a sua intuição, cabra. Oxi, siga a sua intuição. Tem algo dentro de você que te diz alguma coisa? Vai nela, vai nisso aí. Tem muita coisa no oculto que é preciso da sua confiança, sabe? Então, nessas circunstâncias, quando você não quer ver o que está, né, um pouco escondido, mas que você tem uma intuição a respeito, mas você prefere fingir que não está vendo, fazendo a egípcia, lá você está super sendo a carta da lua. Vamos para a carta do sol, então. O oposto da lua, né? Claridade máxima. E quando você está sendo a carta do sol, né? Cara, quando você vai na casa de uma amiga, por exemplo, que tá com depressão ou que tá triste e você tenta levar um pouco de alegria para aquela pessoa, você tá sendo a carta do sol, né? Você tá vivendo esse arquétipo de luz, né? Quando você passa o dia com o vô, com a avó, né? Ouvindo aquelas histórias que eles têm para contar, você tá sendo a alegria da vida deles, né? E você tá sendo o sol na vida deles. Mas muito mais do que isso, né? Quando você é a luz na vida de alguém, mas também quando você aceita a sua luz, né? Então, quando você olha no espelho e se sente bonito, bonita, né? Quando você é o anfitrião de uma festa e a festa tá linda e você tá lindíssima, lindíssimo, né? Você também tá sendo sol. Óbvio, gente, todas as cartas, tá? Tem um lado positivo e um lado negativo. Então, você também é o sol, por exemplo, quando você deixa se guiar pelo seu ego enorme, né? Também tá sendo aí a carta do sol. Mas, por exemplo, quando você faz uma comida gostosa e divide com o seu vizinho, você está sendo, com certeza, a carta do sol. Ou quando você adota uma criança. Ou um cachorrinho. Nossa, não sei, desculpa, tá, gente? Não tô querendo colocar aqui comparação criança-cachorro, não. Mas a adoção é um gesto lindo, de qualquer forma. E para aquela criança, ou para aquele animal de estimação que você está levando para sua casa, que você está adotando, que você está propondo de dar um lar e uma família, você está sendo sol na vida dessas criaturas, né? Humanas ou pets. Então, é isso. Quando você é a luz, quando você aceita a sua luz, você está sendo o sol. E vamos seguir aqui com a carta do julgamento. Essa carta, para mim, é uma das cartas mais difíceis, assim, do tarô, né? É uma das cartas que eu mais tenho dificuldade de encarar. Então, é quando você é o julgamento, né? Quando você é perdoado, você é o julgamento, né? Na carta clássica, inclusive, aparece um anjo tocando um trombone e os corpos saem da tumba em direção ao céu, né? Então, obviamente, quando você é perdoado, você tá passando pelo julgamento, está sendo o julgamento. Mas tem muito mais do que isso. Tem coisa muito mais profunda na carta do julgamento. Quando você se perdoa, você é o julgamento. E se perdoar talvez seja muito mais difícil do que perdoar alguém. O gesto de se acolher é muito mais complicado, né? Para a maioria das pessoas, pelo menos para mim. Vou colocar assim, nesses termos, então. Então, quando você entende que o que você fez no passado é o que aquele estado de consciência da sua época, daquela época, permitiu que você fizesse, né? As suas consequências foram resultado daquilo ali. Então, que você para de se punir pelo que você fez. E você começa a mudar, a perdoar os seus erros de adolescência, perdoar os maus passos que você deu na vida adulta, perdoar o outro. Então, quando você faz isso, você está vivendo a carta do julgamento. E para concluir,
A luz, com certeza, quando eu for editar esse vídeo, eu vou ver que teve aí uma mudança de luz muito bizarra. Peço perdão, eu não tenho ainda esses aparelhos de blogueiros e blogueiras, de youtubers, então prometo que um dia chego lá. Então, por enquanto, eu tô no improviso, a gambiarra, né, que chama. Gambiarra que chama. Mas é uma gambiarra do amor. E conseguimos chegar no fim, e eu espero que vocês tenham conseguido ver todas as cartas e que tenham me ouvido. Só vou saber se isso tá razoável quando eu for fazer a edição. Mas vamos lá, vamos concluir. Essa aqui é a carta do mundo, né? Aqui tá escrito universo, mas normalmente ela é conhecida como a carta do mundo. E quando é que você vive a carta do mundo? Quando você percebe que realizou tudo o que quis. É exatamente isso. E aí você precisa criar novos objetivos, voltar a caminhar nessa jornada, voltar a ser o louco, aquela criança do início da jornada, né? Você precisa descobrir novos caminhos. E a gente descobre novos caminhos caminhando. E o erro e o acerto fazem parte do processo. Aliás, eles são imprescindíveis para o processo. E quando você chegou nesse fim aqui, você precisa recomeçar, se permitir recomeçar. Então é quando você se aposenta, quando você vê que seus filhos já estão criados. E aí você decide, por exemplo, fazer uma aula de dança ou entrar num curso de línguas para a terceira idade. Você está se reinventando, você chegou nesse final aqui, está voltando a ser o louco, se jogando na vida, né? Quando você chegou no ápice da sua profissão e você decide abrir um novo negócio num outro setor completamente novo, porque você já encerrou aquilo ali, a sua profissão já não tem mais o que te dar. E aí você decide começar do zero alguma coisa, você encerrou um ciclo e está pronto para começar um novo ciclo, né? Então, gente, eu acho que eu apresentei aqui todos os arcanos, né? Todos os 22 arcanos maiores. E é isso, minha gente. Eu espero que tenha ficado mais simples, mais fácil, mais compreensível, que vocês tenham entendido que o tarô é facinho. Obviamente, eu tô brincando, né, gente? Obviamente, exige estudo. Mas ele tá no seu dia a dia, sim. O tarô faz parte da sua vida, sim. E não tem por que ter medo do tarô, medo de estudar o tarô. Você vive o tarô todos os dias da sua vida. E essa é a mensagem do Oraculize-se para vocês. Não se esquece de curtir o vídeo, dar um like, me ajuda, por favor. Não se esquece de compartilhar com alguém. Não se esquece de ir lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, seguir, curtir, comentar comigo. Se você ainda não faz parte da família Oraculize, eu vou adorar te conhecer. É isso, gente. Eu volto com outro vídeo em breve, espero. Beijo!